Oi, eu sou a Heleneuda, mãe da Maria Vitória, que tem 6 anos de idade. A minha filha, quando entrou na escola brasileira, ela ainda não conseguia fazer a formação das sílabas, né? Ela sabia as palavras, as letras e consoantes, mas assim, não formava as sílabas. E assim, o avanço dela está sendo de tal forma que agora, bem recente, ela do nada falou uma palavra lá e eu fiquei, filha, quem te falou isso? Que eu nunca te falei essa palavra. Ela, mamãe, eu já sei ler. Então, assim, por essa situação específica com ela, o que é que eu percebo? Que ela já está num nível de conhecimento elevado ao ponto de que eu não preciso ensinar palavra por palavra para ela. Por ela já saber ler, ela já consegue identificar certas palavras, ainda que sejam pequenas. Ou uma outra questão que melhorou bastante em relação à aprendizagem da Maria Vitória foi a caligrafia dela, que antes assim era bem grande. Eu venho percebendo que, devido à professora estar trabalhando bastante isso em sala de aula, eu já consigo ver que a letra dela está ficando bem bonita, assim, bem diferente de como era. Quando a Maria Vitória entrou aqui na escola, por ela já ter 4 anos, assim, em tese ela já tinha um desenvolvimento um pouco mais acentuado do que as crianças que normalmente entram com 3 anos no maternal. Então ela entrou com 4 anos para ficar no maternal, era isso que eu tinha em mente. Só que aí passou uma semana e meia de aula, a professora me chamou e falou que ela iria fazer uma avaliação diagnóstica com a Maria Vitória para ver se ela conseguiria avançar uma série indo já para o Jardim 1. E isso é bem interessante porque assim, a escola poderia não ter feito isso, não ter tido essa atenção, esse cuidado, porque isso me favoreceu, assim como favoreceu a minha filha na questão de ter avançado uma série e me favoreceu na questão financeira, porque eu deixei de pagar um ano de ensino, sendo que para mim ela ia ficar no maternal e eu não havia pedido para que ela fizesse uma avaliação exclusiva para ver se ela conseguiria avançar. Ela fez a avaliação, a pessoa identificou que era positiva e que ela poderia passar e ela ficou com os 4 anos de idade no Jardim 1. Eu conheci a escola brasileira através do meu próprio seio familiar, porque eu tenho uma sobrinha que estudou aqui, do maternal até o 5º ano. Então, assim, eu via, através do que eu acompanhava nela, como era o desenvolvimento dela na escola, os fatores positivos que a escola tinha e tem, e foi dessa forma que, a princípio, eu comecei a voltar o meu olhar para ela quando eu tive minha filha e ela chegou na idade pré-escolar e eu precisei colocar ela numa escola. Além de já ter esse conhecimento em relação à escola, eu também procurei falar com outros pais que tinham filhos matriculados em escolas próximas para saber como era a questão do ensino, mas assim, não só pensando no ensino em si, porque eu sabia, eu já tinha conhecimento que a escola brasileira tinha um ensino de excelência, mas porque eu pensava que de repente a escola poderia ser tão boa quanto e pudesse ter um preço mais vantajoso, mas assim, eu vi por meio dessa abordagem a outros pais que, tipo assim, o que eu já tinha em mente e via na escola brasileira só se reafirmava, porque eles falavam que os filhos deles, para a idade que eles tinham, não tinham o desenvolvimento que outras crianças que estudavam no brasileiro tinham. Então, assim, havia uma certa deficiência no ensino dessas outras instituições, coisa que eu nunca percebi, eu nunca vi na escola brasileira. Outra coisa que a minha filha tinha dificuldade e que, de certa forma, foi por meio da escola que isso ajudou, é em relação à questão alimentar. Porque quando ela tinha 2 anos de idade, ela começou a se recusar a ingerir alimentos que ela ingeria com naturalidade antes. A tapioca, no caso, que é o exemplo que eu vou citar aqui nessa situação, é um dos alimentos. Inclusive, a minha mãe, ela vende tapioca aqui no bairro. E, assim, a gente sempre oferecia para Maria Vitória tapioca de várias formas. E ela com queijo, com presunto, molhada, com manteiga, e ela nunca quis. Às vezes, até de cheirar, ela se recusava. Ela sentia tipo enjoo e não queria nem chegar a provar. E aí teve uma situação agora recente, salvo engano, foi no período do folclore, que a professora pediu para que os alunos levassem cada um alimentos que remetessem, né, a essa data comemorativa, e teve um aluno ou uma aluna que levou tapioca e a minha filha, nesse dia, provou a tapioca e depois disso ela não parou mais. E hoje em dia ela está comendo assim super bem. Então, assim, a gente vê por meio desse pequeno exemplo o quanto é importante a escolha da escola onde seu filho vai estar. Você tem que ter consciência assim, de toda a base daquela escola, dos princípios dela, de que não é só uma coisa de que eu estou querendo aquela matrícula para ter X valor e pronto.
Não, a escola brasileira ela vai muito além disso, tanto que conseguiu me trazer esse benefício que vai fora da curva do contexto do que eu esperava que a minha filha fosse ganhar na escola, que foi essa melhora na questão alimentar dela. Outra coisa que vem me chamando bastante atenção em relação à escola, em relação ao cuidado específico com cada criança, em ver a peculiaridade de cada uma e buscar, assim, dar um suporte para aquela criança e para a família também. Porque em 2 apresentações recentes que eu estive presente das crianças, assim, eu vi crianças assim bem agitadas que chegaram até a subir no palco e a professora com todo cuidado, a diretora Claudinete com todo o amor e dedicação chegou com a criança, acolheu a criança, dava o microfone para a criança falar e eu olhando para a mãe daquela criança e me colocando no lugar dela naquela situação, via a paz, a tranquilidade, o conforto que ela estava sentindo em ver que o filho dela, numa situação daquela, que talvez em outra instituição fosse retirado do palco com facilidade, rapidamente, né, para, digamos, não estar meio que atrapalhando o evento, não. Foi lá, teve todo o suporte, teve todo o cuidado, sabe? E isso é muito bacana de ver o auxílio que a escola vem prestando aos pais e que isso vai muito além de um valor simbólico que a gente possa dar. Isso é uma questão de acréscimo que a instituição vem fazendo nas famílias e na sociedade como um todo. Ressaltando a questão da avaliação diagnóstica, isso foi muito importante porque não foi só o fato da minha filha avançar uma série, foi toda a questão da interpretação que a escola tem sobre o cuidado com cada criança, sobre o avanço que uma criança às vezes tem mais numa situação que outra, com que fez isso que fez com que ela pudesse, né, avançar essa série. Em relação à avaliação diagnóstica, assim, é muito importante você visar isso, porque você trazendo seu filho na escola, mesmo que ele não entre com a idade ideal, possa ser que por meio da avaliação, a escola, a instituição em si, o corpo diretivo, identifique que ele tem condições de estar numa série mais avançada e isso pode ter certeza que será feito, sem mesmo você pedir. Então, assim, às vezes a gente fica, poxa, meu filho já está com tal idade, não sei o quê, eu não consegui colocar ele tão cedo na escola. E às vezes tu até pensa na questão financeira, vou colocar em outra porque ele já vai começar mais tarde. Não se preocupe quanto a isso, porque a escola brasileira ela te dá um suporte que abrange também essa parte específica, assim como abrangeu a minha filha sem eu nem mesmo a saber que ela poderia ter esse avanço. Então o seu filho ele vai passar pela avaliação diagnóstica assim como a minha filha passou. Então se você percebe que ele tem um comportamento, um desenvolvimento acima da média, traga ele para a nossa escola, que você vai ter esse acompanhamento e ele vai ter os mesmos cuidados que a minha filha até hoje tem. Um ponto que para mim é importante ressaltar, que é uma demonstração do cuidado que a escola tem com as crianças, com a família, com cada etapa do desenvolvimento e cada celebração da criança em relação à aprendizagem dela, foi um fato que aconteceu com a minha sobrinha. Como eu já falei, ela estudou aqui no Brasileiro e teve uma situação que foi na festa de formatura dela, do ABC, em que a minha irmã, naquela ocasião, ela não tinha condição para arcar com o custo que a festa demandava, né? Então eu lembro que ela estava com dificuldade de comprar o vestido para minha sobrinha usar e a Claudinete prontamente se ofereceu a emprestar um vestido de uma pessoa que ela conhecia para minha sobrinha não perder essa oportunidade de festejar, de ter esse momento tão bonito junto com as outras crianças, né? E isso foi marcante para mim porque eu sei que muitos pais, não são poucos, muitos pais passam por dificuldades em períodos diferentes da vida, né, em si. E a escola foi assim tão positiva e foi tão gratificante ver isso que deixou memórias afetivas em mim essa situação específica. Uma das coisas importantes na escola brasileira que me chamou a atenção foi a questão da segurança. Uma situação específica que aconteceu e que eu pude presenciar foi uma vez que veio alguém que, pelo contexto da situação, eu entendi que não era o que estava autorizado de início para pegar aquela criança. E a pessoa fez tipo assim, estava querendo se exaltar, porque ela estava esperando muito para a pessoa que estava na portaria passar a demanda para dentro e procurar averiguar se aquela pessoa realmente estava autorizada a pegar aquela criança. E nessa situação eu tirei que eles dão muito valor a isso,
Ou seja, não é aquele negócio de falar, ah, não, realmente a gente não vai liberar seu filho. Não ficou na palavra, é praticado realmente. Se chegar alguém aqui que não é a pessoa habitual que venha buscar seu filho na escola, eles vão primeiro entrar em contato com você, não importa o tempo que demorar para ter esse contato, para poder sim liberar ou não o seu filho ou a sua filha. Porque aqui na Escola Brasileira, no ato da matrícula do seu filho, você vai preencher um formulário onde vai ser solicitado que você informe o nome de duas pessoas, geralmente duas pessoas que podem vir buscar o seu filho. E se aquela pessoa que vier no momento não estiver no cadastro, ela não vai ser até então autorizada a pegar, a não ser que a escola entre em contato e você confirme que realmente aquela pessoa, por um motivo específico, teve que buscar naquele momento a sua criança e que você está autorizando que ela seja liberada. E essa questão, a oportunidade que eu tive de ver essa situação me trouxe a certeza de que a minha filha está segura nessa escola e que possa acontecer o que for, ninguém vai tirar ela de dentro da escola sem que eu dê autorização para que ela seja liberada. Uma outra situação que eu pude presenciar, quando eu vim buscar minha filha e passei um pouco tempo no salão de espera esperando por ela, foi que a diretora Claudinete chamou uma mãe e mostrou para ela o livro do filho que estava com várias atividades por fazer. E assim, ela pediu que aquela mãe tivesse mais comprometimento com o filho, que ajudasse ele em casa, porque é necessário essa junção do alinhamento do papel da escola e do papel da família para o desenvolvimento integral dessa criança. E isso me chamou bastante atenção nessa situação específica, porque a gente vê que há uma preocupação integral, global, com o desenvolvimento da criança. Não é só uma coisa, estou passando, não vou fiscalizar. Não, ela fez questão de chamar a mãe. Pelo que eu entendi na situação, ela ligou pedindo para que a mãe fosse na escola naquele dia só para falar essa situação. Eu digo só porque assim parece uma situação pequena, mas que se a gente não buscar alinhar isso no contexto todo dessa junção, família, escola, a criança sai perdendo. A escola, ela não só nessa situação específica que eu citei, cobrou que a mãe tenha mais cuidado, tenha uma percepção melhor para essa situação específica, mas assim, ela também faz a orientação, ela no ato daquela conversa, se ela vê que tem uma situação mais dificultosa acontecendo, tem uma situação delicada no âmbito familiar, a escola chega com os pais, chega com o responsável e conversa para tentar ver uma forma para solucionar aquela situação para que tudo seja favorável para o desenvolvimento daquela criança. Para você que está procurando uma escola para seu filho, eu indico a Escola Brasileira por vários motivos. Um deles é a questão do abraço que essa criança tem na escola como um todo. Essa junção da percepção familiar com a percepção da escola, da integralização desses dois âmbitos, a questão dos custos-benefícios da escola, que você vai ver que são muito válidos perto do que a sua criança vai ter de evolução na escola. No nosso bairro, ela é uma das escolas mais bem conceituadas e você a princípio pode não perceber isso, mas se você procurar o contato boca a boca ou então entrar nas redes sociais da escola e começar a verificar lá os comentários, todo o que é registrado, você vai começar a abrir a sua mente para trazer o seu filho para a nossa escola. E com pouco tempo você vai ver que o desenvolvimento dele vai ser acelerado e vai alcançar as suas expectativas, trazendo satisfação para você e para sua família.